vamos receber essa mulher de Deus. E eu sempre digo aqui na igreja, tudo acontece com milagre. Tudo é milagre aqui. E ela é um milagre, está aqui hoje com a gente. A gente não tinha uma agenda, mas Deus prouve trazê-la a Manaus e escolheu o nosso ministério para estar conosco aqui. E nós queremos recebê-la agora, pastora Tânia Teresa, com uma salva de palmas ao Senhor. Uma salva de palmas a ela. Mais forte esse aplauso ao Senhor. Aleluia! Olha, se essa palma foi para mim, tá ótima. Mas se ela foi para Deus, ela tá fraca. Pai, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu santo e bendito nome. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. É o Senhor que reina nesse lugar. É o Senhor dessa casa. É o Senhor o nosso Deus. Nós não temos outro, não nos rendemos diante de outro, não nos prostramos e nem queremos outro Deus. Por isso, Senhor, nessa noite, fala conosco de uma forma sobrenatural. Fala individualmente, Pai, com cada pessoa que veio aqui em busca de ouvi-lo, que seja o Senhor e não eu, mas pode falar através de mim, Pai, e em mim também, porque eu também preciso ser trabalhada pela Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra nos limpa, a Tua Palavra nos ensina. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, Senhor, libere essa palavra que separa ossos de medula, alma do espírito. Libera de uma forma sobrenatural, Pai, nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Você quer? Podem sentar. Eu perguntei para o pastor, enquanto estávamos adorando, quanto tempo eu teria. Ele falou, 1 hora tá bom? Tá. 1h30 tá bom? Tá. Mais um pouco, eu falei, eu posso ir até a hora que Deus falar? Ele disse, pode. Então fique tranquilo, se você precisar sair, eu vou compreender. Mas nós vamos ouvir da parte de Deus algo muito especial nessa noite. Diga para quem está do seu lado, você não será o mesmo depois dessa noite. Não mesmo. Eu quero compartilhar com vocês. Eu sou juíza. Eu quero compartilhar a história de um juiz. E esse juiz chama Sansão. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, o primeiro governo, ou o primeiro estilo de governo que Deus escolheu para o seu povo era através de juízes. Juízes vem logo depois do livro de Josué. Josué conquista a terra, Moisés tira o povo do cativeiro e os juízes governam o povo. Depois que o povo pediu um rei, e aí Deus dá a Saul o primeiro rei. E a história é a história de um juiz. E eu quero compartilhar com você o que está a partir de Juízes capítulo 13. Está escrito assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este quem? O Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olhe bem o que está escrito. Quem entregou o seu povo para o inimigo? Foi Deus. Por que Deus entregou o seu povo para o inimigo? Porque o seu povo fez o que era mal perante o Senhor. Tendo os filhos de Israel feito o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Deixa eu começar ensinando por aí, princípios espirituais do reino de Deus. O inimigo vence porque Deus permite. E o Deus que nós temos só permite com tristeza.
porque o seu povo faz o que é errado. Todo mundo gosta do Salmo 91, bonitinho, aberto em cima do móvel. Declama porque é um salmo de promessas. Eu sempre chamo a atenção para o Salmo 81, porque eu imagino Deus como um pai amoroso, sofrendo pelo erro dos filhos. Ele diz no Salmo 81, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo. Eu abateria o inimigo. Então o meu povo não teria problema com o inimigo. Eu estou na batalha, minha irmã. Eu estou numa guerra, minha irmã. O inimigo está prevalecendo. Ora por mim. É preciso que seja feita uma pergunta ou uma auto-pergunta. O que eu fiz que o inimigo está prevalecendo? Aonde que tem uma porta aberta? Aonde que aconteceu alguma coisa que eu permiti a entrada do inimigo? Porque o inimigo só entra em portas que o homem abre. Eu tenho pregado insistentemente sobre leis espirituais. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual não é místico, não, ele é legal. Ele é formado por leis. Hoje o pastor falou de uma lei aqui, lei da semeadura. Você acredite ou não, ela existe. Uma criança pode não acreditar na lei da eletricidade, mas se ele enfiar o dedo na tomada vai levar choque. Outra criança pode não conhecer a lei da gravidade, mas se ela soltar um objeto e a lei da gravidade atrai para o centro da Terra, ela acreditando ou não vai cair. São leis espirituais. E tem uma lei espiritual que é o homem que abre portas. Lembra de Deus falando para Caim, lá no Éden? O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Luz e trevas só entra porque o homem permite. Hoje o pastor falou, fecha a porta, o pessoal chegar, vai para a galeria. A porta é fechada e aberta pelo lado de dentro. Só entra quem está lá fora porque a porta foi aberta. Até Jesus respeita essa lei. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir. Então o texto começa, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Você vai ver que a Bíblia toda é assim. O povo está obedecendo, o inimigo perde. O povo está desobedecendo, o inimigo vence, porque Deus tem uma lei. E Ele é justo até com o inimigo. Imagina se Ele fosse parcial, só com os amigos. Ele tem que praticar a justiça. Então tem uma balança no mundo espiritual. Se tem morte, roubo e destruição, é a ação de Satanás. Se tem vida abundante, é a ação de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. João 10:10, está escrito isso. Então, morte, roubo e destruição não é azar. Não existe sorte e azar. É luz e trevas. É ação do inimigo, é ação de Deus. São princípios espirituais. E quando você ler um texto bíblico, tornado os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos inimigos, dos filisteus. Os filisteus, na Bíblia toda, eles representam um povo usado pelo inimigo espiritual que é Satanás. Aonde é a Filistia? Sabe onde é? É onde é a faixa de Gaza, onde hoje estão lançando foguetes para destruir Israel. Ali sempre foi o lugar do inimigo. A Filistia sempre representou um povo ou um lugar, território do diabo, para afrontar o povo de Israel. A Bíblia inteira é assim. O gigante filisteu era Golias, queria acabar com o exército. Os filisteus levaram a Arca da Aliança e por aí afora. Porque tem outra lei espiritual. O diabo, o anjo caído e os seus demônios, eles não agem como a gente aprendeu,
aquelas figurinhas de rabo, de chifre, de tridente, não. Eles usam pessoas. Eles agem pela instrumentalidade de pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que é região celestial? É mundo espiritual. Mundo espiritual, região celestial, céus, é tudo a mesma coisa na Bíblia. No mundo espiritual os demônios agem. No mundo natural, eles precisam de corpos. Tem um princípio espiritual que eu também vou te ensinar. O espírito sem um corpo é ilegal na terra. Sabe por quê? Porque tem uma lei espiritual, onde Deus diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, deu a ele aos filhos dos homens, céus, mundo espiritual, terra, mundo natural. O céu não é do homem, a terra é. O homem recebeu uma autoridade para governar sobre a terra. Ontem preguei lá na Vigília das Boas Novas e falei sobre isso. Quando Deus fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, está pensando numa doação de propriedade. Não, a propriedade continua sendo de Deus, porque está escrito: a terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam são do Senhor, no Salmo 24. Mas eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Existe uma diferença entre propriedade e domínio. O instituto jurídico de propriedade é um, e o instituto jurídico de domínio é outro. E lá em Gênesis, quando Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, ele disse: domine sobre a terra, domine sobre tudo. O domínio da terra está com o homem. Por isso é o homem que abre portas para o mundo espiritual ou fecha portas. Sabe como é a diferença entre propriedade e domínio? O proprietário tem escritura, tem o registro de imóveis, pode vender, pode derrubar. Mas quem aluga, ou quem recebe por comodato a permissão para usar, ou por empréstimo, ou de família, tem o domínio. Domínio é comando, é governo, não é propriedade. No caso da terra, o proprietário é Deus, mas o domínio é do homem. Então, se o domínio é do homem, e a terra é uma porção natural do universo, o mundo espiritual, para entrar no mundo natural, precisa da permissão do homem. É. Por isso que os demônios precisam incorporar, eles precisam de um corpo. Por isso, o Filho de Deus teve que vir em carne, vir como filho do homem, para ter legalidade, para agir na terra, para ter autoridade na terra, para expulsar demônio na terra. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Trabalha através de um corpo. Então, quando você vai falar que os filisteus são inimigos, eram os inimigos, aprontava, significa que o diabo usava o povo para afrontar o povo de Deus. Assim como Deus usa o seu povo, o inimigo usa o seu povo. Anos atrás, eu estive pregando em Angola, em Luanda. Lá teve uma guerra civil que durou 30 anos. Queridos, eu cheguei no extremo da dor de ver aquele povo, a destruição daquela terra. Quando os homens já não tinham mais em número suficiente para guerrear, coloca os adolescentes. Quando os adolescentes já não estão em número suficiente, coloca as crianças. E você via crianças mutiladas pela guerra. Você via os lugares de escola destruídos, gasolina, arquedutos, lugar de distribuição de água. Uma calamidade. O resultado da guerra é uma calamidade. Órfãos, viúvas, miséria, fome. 30 anos. Agora imagina aqui 40 anos, mais 10. Imagina o estrago que ficava Israel.
Por quê, pastora? Porque desobedecia. Porque desobedecia. Quando Deus fala no Salmo 81, se o meu povo me escutasse, Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Ele termina o Salmo 81 dizendo: eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha, se ele me obedecesse. Se meu povo me escutasse. Então, se o inimigo está prevalecendo em alguma área da sua vida, procure saber qual é a brecha, qual é o buraco, qual é a porta, qual é a legalidade que ele encontrou. Porque se ele não tem legalidade, o pai não deixa. Não deixa. Pode ter certeza do que eu estou falando. Há quase 40 anos a gente trabalha cuidando de vidas, e eu estou dizendo para você o que na prática a gente observa. Tudo está estragado na vida da família. Tudo morre, tudo aborta, nada dá certo, tudo é errado. Ele vem aqui, ele semeia, ele planta, mas não colhe. Alguma coisa está errada. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço entrega de primícia, nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo. Aí você vai atender aquele cidadão. Antes de vir para Jesus, tem uma história. Uma namorada engravidou. E ele não podia casar, e não queria, não era crente, não conhecia o Senhor. E ele financiou o aborto dela. Com o dinheiro que Deus fez chegar às mãos dele, para abençoá-lo, porque tudo vem do Pai para nós. Não tem nada que tenhamos que do céu não nos tenha sido dado. Ele financiou a morte da herança dele. Rebeca estava grávida de gêmeos. Ela foi ao Senhor. O Senhor falou para ela: tem 2 nações do seu ventre, 2 nações. Não diz tem 2 meninos, não diz tem Esaú e Jacó. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. O aborto de um filho não é de um filho, é de uma geração. Usou recurso para financiar morte. Você investe em poupança, tem dividendo e juro. Você investe em bolsa de valores, tem dividendo de ação. Você investe na luz, tem bênção. Investe nas trevas, tem perdas. Enquanto esse pecado não for tratado, enquanto não confessar isso, enquanto não desligar isso no mundo espiritual, o inimigo pode agir. Ele tem uma porta aberta. Entrou lá com 17 anos. Eu só tinha 17 anos, pastora. Eu tenho 50 e continuo não prosperando, tudo aborta, porque no mundo espiritual tem outra lei. Não tem tempo e nem distância no mundo espiritual. É só no mundo natural que tem tempo e distância. O que foi praticado lá e não foi confessado, e não foi tratado, não foi tirado das trevas, não foi desligado, porque só a igreja tem autoridade para ligar e desligar, continua valendo. Mas Deus é tão misericordioso. Ele olhou para aquele povo e ele foi em socorro. Está escrito: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Era estéril, Deus manda um recado: você vai conceber, vai ter um filho. Nós não fazemos filhos. Os filhos, eles são herança do Senhor mesmo. Não tem mulher nem homem nenhum que sabe fazer espírito, alma e corpo. São espíritos enviados por Deus, que têm uma alma, estão dentro de um corpo, nossos filhos. Não sabemos fazer orelha, unha, língua, papilas gustativas. Não sabemos fazer filhos. Recebemos filhos da parte de Deus. Não é só para Jeremias que ele fala: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Davi, no Salmo 139, diz: o Senhor estava tecendo os meus ossos. No ventre da minha mãe sabia todos os meus dias. E diz ainda: de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus faz filhos. Agora escute a continuidade. Agora, pois, não bebas, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Mulher,
Deus vai mandar um filho para sua barriga, mas presta atenção. Não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aleluia! Olha bem, que boa notícia. 40 anos Israel sofrendo na mão do inimigo. 40 anos não colhendo o que planta, porque é o inimigo que colhe. 40 anos sepultando seus mortos. Nós estamos com 2 anos sepultando mortos. Imagine 40 anos. 40 anos. E o anjo aparece, ninguém nada mais, nada menos do que um anjo. Poucos homens de Deus tiveram o nascimento anunciado por um anjo. Poucos. E o anjo chega e diz para ela: você vai conceber, Deus vai mandar. E vai mandar para você, mulher, um libertador. Seu filho vai nascer com um propósito de libertar Israel do poder dos filisteus. Presta atenção, o teu filho vai ser um libertador da nação. Mas um menino só vai ser libertador da nação? A mensagem é essa. Havia um plano no coração de Deus, envergonhar um exército inteiro do inimigo com um valente libertador. Era isso o plano de Deus. 40 anos a nação sendo afrontada, 40 anos tendo perdas, 40 anos tendo derrota, pois eu vou fazer nascer um menino e vai levantar-se como um grande homem para libertar Israel do poder dos filisteus. Espera aí, por que Deus não soprou assim e acaba com os filisteus? Porque Deus também respeita os princípios que Ele estabelece. Ele trabalha na terra pela instrumentalidade de pessoas. Ele faz nascer pessoas para cumprir propósitos. Você não tem um propósito porque você nasceu porque você tem um propósito. Ah, você não entendeu, porque saiu 3 amém só. Eu vou repetir. Você não tem um propósito, você não cumpre um chamado, você não realiza proezas na terra porque você nasceu para fazer isso. É isso. Que boa notícia que essa mulher teve. A barriga das mulheres é um portal para os espíritos vir para a terra. Só tem um jeito de um espírito vir para a terra e tornar-se homem ou mulher, é pela barriga de uma mulher. Deus escolheu isso. E Deus está dizendo para aquela mulher: olha, a tua barriga vai ser o portal de um libertador, num valente. Agora tem um detalhe, mulher: não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque ele vai ser consagrado, ele vai ser nazireu, consagrado, separado, santo. Ele vai ser santo, e porque ele vai ser santo, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Espera aí, tem uma discussão no meio do povo de Deus sobre bebida. Você já ouviu várias pregações. Crente bebe, crente não bebe, filho de Deus bebe, não bebe, bebe socialmente, bebe em casa. E aí, pastora? Eu quero mostrar algo para você na Bíblia. Livro de Levítico é o livro da lei. Sabe o que está escrito lá? Levítico 10. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Vocês, sacerdotes, não vão beber quando entrarem na tenda da congregação, porque senão vocês vão morrer.
Seja vinho, seja bebida forte, seja qualquer coisa que contenha álcool. Sabe por quê? Isso vai ser estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo é algo que não acaba. É eterno. O que é eternidade? 1 milhão de anos? 2 bilhões? 3 bilhões? 4 bilhões? 5 bilhões? Bilhões de anos. Perpetuamente, você, sacerdote, não pode beber, porque você precisa fazer separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Mas, pastor, ali está escrito no Velho Testamento, quando entrar na tenda da congregação. Por quê? Porque ali era o lugar onde Deus se manifestava, no Santo dos Santos. Era o lugar onde o sacerdote tinha contato com a santidade de Deus, e se não respeitasse essa santidade, morreria. No Novo Testamento, vocês não entram no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto, e o Santo dos Santos é você. Ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. É em você que Deus se manifesta. E a Bíblia te chama de sacerdote. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Você é sacerdote, você é o templo do Espírito Santo, o Santo dos Santos é você. Mas, pastora, tem aquela história do primeiro milagre de Jesus. Bota essa cadeira para mim aqui, meu irmão. Vou sentar um pouquinho também. Porque nós vamos pregar até meia-noite, 1h da manhã. Não, essa daqui, essa daqui. Essa daqui. Vou descansar um pouquinho minha perninha. Eu tenho uma cabeça de 30 anos, mas o meu joelho tem 73. Meu filho falou: mãe, eu tive uma queda, tive lesão de menisco, tive que operar o joelho. E o meu joelho, além de ter 73 anos, é operado. Aí meu filho falou: mãe, no Mercado Livre tem tudo para vender. Lá na internet tem tudo para vender, compra um joelho. Ele é muito brincalhão. Compra um joelho novo. Eu falei: peraí, eu sei lá para quem que esse joelho da internet ajoelhou, vou comprar nada. Eu vou ficar com o meu mesmo. Existe a pergunta: e aí, pastora, mas o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia não foi multiplicar vinho? Sim. Só que aquilo foi um ato profético. Sabe o que significa isso? O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, e ele colocou o vinho melhor no fim do casamento. Sabe o que significa? O encontro da igreja com Jesus é um casamento, é o encontro da noiva com o noivo. Eia, são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa si mesmo se ataviou. O encontro da igreja com o Senhor nos ares é um casamento. E quando esse encontro acontecer, vai ser o melhor que a igreja vai viver. Meu filho, eu te libero desse teclado. Escute a palavra, deixa ele quietinho aí. Obrigada. Eu acredito que aqui tem muita gente que já bebeu todas, como eu já bebi todas. Bebia muito, dentro da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita mesmo que no fim de uma festa, onde todo mundo já bebeu todas, o vinho servido era alcoólico? Isso combina com o caráter de Jesus? Imagine uma festa de 3 dias, todo mundo, e aí no fim Jesus dá mais vinho para aquele povo. Você acredita que era alcoólico mesmo? Claro que não. Na Bíblia tem vinho? Tem. A que o vinho está associado, ou a bebida forte? A calamidades. Noé era aquele homem bom, tão bom que foi escolhido por Deus para começar a nova geração. Constrói a arca, vem o dilúvio, sai da arca, planta uma vinha, toma um porre. No capítulo 6, ele é o homem que foi escolhido por Deus para começar a nova geração e acabar com a maldição. No capítulo 9,
ele fica bêbado, descomposto, um filho vê a nudez do seu pai, expõe o seu pai, maldito seja Canaã, e a maldição entra na terra de novo, por causa do porre de Noé, por causa da desonra que o filho faz com o pai. E mais, quem viu o pai nu e expôs o pai foi Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a maldição vem para Canaã. Quem é Canaã? É o filho de Cã, é a geração futura. Por que a terra de Canaã encheu-se de cananeus e começou a adorar outros deuses? Baal, Moloque, sacrificar crianças, por causa da maldição geracional, por causa do porre de Noé. A Bíblia conta a história de Sodoma e Gomorra. Depois que a cidade é destruída, termina Ló e suas 2 filhas. Sabe o que elas fazem? Elas embebedam o pai para ter relação sexual incestuosa. Por que precisa embebedar? Porque o bêbado perde a noção do que está fazendo. É preciso embebedar o papai para poder dormir com o papai. Davi queria que Urias fosse para casa e fizesse de conta que a barriga de Batseba era de Urias. Queria enganar Urias para Urias pensar que era o pai da criança, que não era de Urias, era dele. Quando ele manda Urias para casa, que Urias não quer ir, porque Urias tem caráter, ele embriaga Urias para Urias ir bêbado. Por que ele embriaga Urias para Urias ir bêbado, fazer bêbado que não ia fazer sóbrio? Porque o bêbado perde a compostura. A Bíblia não esconde nada, está tudo aqui. Deus expõe todo o pecado de todos os heróis da Bíblia. É o Facebook do céu isso aqui. Deixa eu contar para você, quando eu me aposentei como juíza, eu funcionei como procuradora-geral do município de Resende. 4 anos, um governo de um prefeito. Eu ganhei o prefeito para Jesus. Quando ele foi reeleito, ele falou: agora vem trabalhar comigo. E eu implantei um plano de segurança na cidade de Resende. O plano de segurança maravilhoso. Fizemos o diagnóstico do crime na cidade de Resende. Levantamos uma tabulação estatística, horário, local, estado da pessoa, idade, tudo. Para poder fazer a aplicação de políticas públicas para prevenir a criminalidade. Onde tiver mais incidência de ocorrência infanto-juvenil, nós vamos fazer clubes de vôlei, praças de esporte, tirar os meninos da rua. Onde tiver mais violência doméstica, nós vamos implantar uma parceria com a OAB para fazer solução de conflitos nas famílias. Onde tiver mais assalto à mão armada, nós vamos botar câmeras nas ruas, patrulhamento, parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, tudo junto num plano. E eu coordenei esse plano. Chama Plano Municipal de Ordem Pública. Coordenação, meu nome. Sabe o que eu descobri fazendo esse plano? Que o álcool é um gatilho do crime. Que o índice altíssimo de estupros de vulneráveis, o estuprador estava alcoolizado. Que na violência doméstica, mulheres espancadas e até mortas, um índice altíssimo desse tipo de crime, o autor estava embriagado. E por aí afora, das brigas nas ruas, nas rodovias, agora tem a lei seca, não tinha? O índice altíssimo, 70% dos acidentes nas rodovias, o álcool estava lá. O álcool é um gatilho do crime. Então vamos lá. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água limpa e água suja, água doce e água amarga. Então vamos lá. Do mesmo tonel que sai aquela garrafa de uísque chiquérrima que o cidadão bebe para comemorar um excelente negócio, sai a outra que o outro cidadão bebe, da mesma safra, da mesma data, o outro bebe e estupra uma criança de 3 anos de idade. Da mesma safra de vinho, da champanhe servida no casamento, chiquérrima, bordas douradas na garrafa, taças de cristal, saem as outras garrafas de vinho que o cara bebeu uma, bebeu 2, e na terceira ele espancou a mulher dele até deixar ela numa cadeira de roda.
Nos seminários que eu faço, vai gente do mundo inteiro. Já esteve sentada no seminário aquela senhora chamada Maria da Penha, que deu origem à lei Maria da Penha, sentadinha fazendo seminário comigo. A violência doméstica é uma realidade. Da mesma safra daquela geladinha, que aparece o pessoal comemorando na praia, garotão, bonitão, bombadão, garota de biquíni, tudo de lindo na propaganda, saem as latinhas que aquele cara bebe e na rodovia ele choca o carro dele com uma família e morre pai, mãe e 5 filhos ou 3 filhos dentro do outro carro. É do cão. É do cão. Quem já andou nas trevas, umbanda, quimbanda e qualquer banda do inferno, sabe que na lista de pedidos para qualquer oferenda, o primeiro item é o álcool. Deve ser por isso que o anjo fala para a mulher: não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque ele vai ser consagrado, ele vai ser separado. A mulher fica numa alegria tão grande, corre e conta para o marido. Vai lá e conta para o marido. Versículo 6, então a mulher foi ao seu marido. Espera aí, o anjo falou com ela e não falou com ele? Por que o anjo não falou com ele, falou com ela? Porque Deus fala com quem ele quer, primeiro. Ah, se não falar com o marido não é Deus. Como não? O anjo falou primeiro Maria. Vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. Mas a mulher submissa, a mulher que teme ao Senhor, ela corre contra o marido. Deus falou comigo, vão pedir para ele falar com você também. A mulher foi ao marido e contou: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda, não lhe perguntei de onde era, não me disse seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás, darás à luz um filho, agora pois não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Ah, tem uma informação adicional: consagração não acaba. Não acaba porque ficou velho, não acaba porque aposentou. Uma vez consagrado, é consagrado até a morte. Diga, até a morte. Você não pode tirar das mãos de Deus aquilo que você consagrou. Tem que se aperfeiçoar a cada dia, porque essa consagração tem que servir para a honra e glória de Deus até o último dia da vida, como foi com Moisés. Pense na alegria dessa família. Eles sabiam que era um libertador. Eles falavam de Moisés, eles falavam de Josué. E vai sair da nossa casa um libertador? Alegria pura. Agora Manoá ora ao Senhor e faz um pedido. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Espera aí. Criar filhos é tão natural. Por que Manoá precisa saber o que Deus tem que ensinar para ele criar um menino? Por que precisa ensinar como é que cria um menino? Porque 40 anos fazendo o que é errado, 40 anos fora dos princípios de Deus, já não cria mais filhos à maneira de Deus? Os filhos são criados na frente da televisão, no telefone celular, acessando qualquer porcaria que quiser, destruindo os padrões de Deus na vida dos filhos, largando na mão de pessoas que nem são crentes, nem têm temor de Deus, construindo no coração da criança tudo de errado. Temos enfrentado isso nessa nação, temos brigado por uma escola de princípios, por uma escola que ensina princípios de Deus para as crianças, ensina que menina é menina e menina é menina, ensina que nós temos um projeto de família, de pai e de mãe. Você se lembra, há pouco tempo atrás, uma discussão a nível nacional, de uma menina que estava grávida e 10 anos ela tinha. Ela foi abusada sexualmente, ela engravidou.
E a discussão nacional, aborta, não aborta, aborta, não aborta, lamentavelmente abortou, porque as crianças ainda sobreviveriam numa UTI neonatal, poderiam ser adotadas. Mas a mídia maligna e as bocas malditas optaram por que a criança vivesse e matasse 2 para viver. Não precisava, podia viver as 3. Mas eu não escutei ninguém perguntar por que é que uma criança de 9 anos engravida. Porque se ela está grávida com 10 anos e um pouquinho, e já tem tantos meses de gravidez, ela engravidou com 9. Mas não é com 12, 13 anos que vem a menstruação? Era. Agora vem com 7 anos, às vezes. Com 8 anos. Com 9 anos. Por quê, pastora? Vai para as páginas de medicina e saúde, você vai saber por quê. Porque a exposição exagerada aos Big Brothers da vida, às novelas indecentes, aos filmes cheios de mensagem subliminar de promiscuidade, estão fazendo com que as crianças sejam precocemente estimuladas, e a libido da criança nasce antes da hora, e a prática sexual começa antes da hora, e crianças estão engravidando de crianças. O que nós temos que fazer ao menino que há de nascer? Manoá quer saber. Tem que criar como criança. Tem que viver como criança. Tudo é formoso a seu tempo. Ah, tem o tempo de crescer. Tem o tempo de aprender. E isso é feito em casa, é família. É pai e mãe. Não delegue para mestres escolares ensinar sexo para os seus filhos, não. Ele tem que ensinar geografia, matemática, estatística, mas é você que tem que falar de sexo. É você que tem que falar de relacionamento. Fiscalize o que seu filho vê. A televisão tem um santo botão que desliga. O controle tem um santo botão que desliga. Celular na mão da criança vendo joguinhos, o quê? Qual é o joguinho que vê? Eu estou cansada de receber pedido de ajuda para cuidar de crianças endemoniadas. Cansada. Quando você vai tratar do assunto, você vê o descaso com o tesouro que Deus entregou. Ele não vai perguntar quantas línguas você fala, qual é a sua conta bancária, quantos sapatos tem no closet. Ele vai perguntar, cadê a herança que eu te dei? Cadê a herança que eu te dei? Ok. O anjo voltou, falou com Manoá. Manoá fez outra pergunta. A outra pergunta está no versículo 12. Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver e o serviço do menino? Modo de viver e serviço. Diga comigo, modo de viver e serviço. Ah, não, fala de bocão. Modo de viver e serviço. O consagrado, ele tem um modo de viver e ele tem um serviço. Ele tem um modo de falar, ele tem um modo de se relacionar, ele tem um modo de se vestir, negociar, relacionar-se no emprego, com os patrões, com os líderes, com os amigos, com a esposa, com os filhos, tem um modo de viver. A consagração tem que ser um testemunho vivo de que Deus está no controle da minha vida. Eu costumo dizer para as mulheres, em reunião de mulheres, que olhem para o que seus filhos vestem. Eu não sei aqui, eu acho que aqui não deve ter, mas lá no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, tem uma roupinha que as meninas vestem, que chama roupa de piriguete. Não sei como é que chama, aqui nem se tem. O vestido é tão curto, é tão apertado, é tão justo, que mais parece uma capa de liquidificador, mas é um vestido de mulher. Aí ela puxa e puxa e puxa. Quando ela puxa aqui, cai aqui. Quando ela puxa aqui, cai lá. Sai parecendo, tadinha, um objeto ofertado para a libido dos homens desejar. Aí eu falo, mãe, as roupas são iscas. Eu já pesquei muito, aqui é lugar de peixe, todo mundo sabe que cada peixe tem uma isca. Cada peixe precisa de uma isca diferenciada.
Se a sua filha sair vestida igual uma princesa, é um príncipe que vai olhar para ela. Se ela sair igual uma piriguete, vai ser um malandro, um safado que vai olhar para ela. Olha o que sua filha veste. Olha o que seus filhos falam. E tem um serviço. A consagração não é só para você ficar igual um anjo dentro da igreja. Vamos adorar. Vamos nos reunir, fazer 12 horas de adoração. Agora 24, agora 48, agora 72. Jejum, joelho no chão. A consagração é para servir. É para trabalhar. Por que você acha que eu estou aqui com 73 anos, com o joelho arrebentado, viajando o mundo inteiro e pregando o Evangelho? Porque o departamento de recrutamento e seleção do céu está precisando de gente para trabalhar. A Bíblia fala que são poucos os ceifeiros. A Bíblia fala para a gente orar, para virem trabalhadores para a seara. Como crerão estão a quem pregue? Como o milagre operará se não houver quem ore? Como as pessoas vão ser desligadas do mundo espiritual se não houver quem faça isso? Como elas serão ensinadas em princípios se não houver quem faça isso? Então tem um modo de viver e tem um serviço. Tudo foi resolvido, o menino vai nascer, vai ser libertador, vai ser consagrado, não vai ser contaminado com vinho nem bebida forte, vai trabalhar, glória a Deus, aleluia. E aí o pai Manoá fez uma oferenda para Deus. Toda vez que você deu uma boa notícia, toda vez que vem uma palavra profética, oferece alguma coisa para Deus. Ele fez uma oferenda. Quando ele fez a oferenda, um fogo veio do céu e consumiu o holocausto. O negócio foi de outro mundo. Naquela hora, Manoá falou: "Pô, não é que o negócio é de Deus mesmo?" Porque o fogo do altar, o anjo subindo, e aí ele ficou apavorado, ele falou: "Nós vamos morrer." A mulher era mais esperta, falou: "Que morrer que nada, nós vamos ter um filho." Não foi com essas palavras. Mas Manoá, assustadinho, ele disse Manoá, mulher, versículo 22, "Certamente morreremos, porque vimos a Deus." Porém, sua mulher lhe disse: "Se o Senhor quiser nos matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem teria mostrado tudo isso." Não tinha lógica na morte, tinha lógica no cumprimento da promessa de Deus. Aí, ela deu à luz, conforme prometido por Deus, versículo 24, ele chamou Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zoar e Estaol. Nasce o menino, Deus coloca o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo veio no Pentecostes para a igreja, mas no Velho Testamento ele vem pontualmente. E vem pontualmente para alguma coisa que Deus quer fazer na terra sobrenatural. Às vezes parece que é natural, como veio o Espírito Santo para homens artesãos mexerem nas coisas do templo. Mexer com pedrarias, com engastes de pedra, com o Espírito Santo, talentos e dons dados pelo Espírito. Mas aqui em Sansão, o objetivo era dar força física. Sansão, cheio do Espírito Santo, estava cheio da dinamite do céu, dunamis. O Espírito Santo é chamado de dunamis, dinamite. A única coisa que veio sobre Sansão foi força física. A Bíblia não fala que ele orou em línguas, a Bíblia não fala que ele profetizou, a Bíblia não fala que ele saiu curando gente. Não, ele tinha força física. Por quê? Porque ele nasceu para ser um exército de um homem só. Ele e Deus, maioria absoluta. Sansão, era forte. Sansão sozinho fez um estrago na Filistia. A Bíblia conta que ele sozinho, com a força das mãos, abriu a queixada de um leão. Sozinho, com a força das mãos, arrancou os portais de uma cidade. Sozinho, com a força das mãos, matou 30 homens. Sozinho, com uma queixada de jumento,
matou 1000 homens. 1000 homens. Sozinho, com a força das mãos. Aprisionou 300 raposas. Amarrou de dupla em dupla. 150 duplas. Fez tochas. Colocou entre as duas. E soltou as raposas nas searas, nas colheitas, nas plantações dos filisteus. Você já imaginou essa cena? Eu gosto de entrar na cena bíblica. Imagine que quando tem um foco de queimada, a Amazônia está queimando, tem um foco de queimada na floresta amazônica. O fogo se espalha pelo vento. Agora imagine 150 focos se mexendo no meio da floresta e levando fogo para cá, e levando fogo para cá, e levando fogo para cá. Dá para você imaginar o estrago que foi. 150 raposas com fogo no rabo, queimando tudo. Eu falo que na Bíblia tem tudo, pastor, até fogo no rabo tem. Tem tudo. Resumo da ópera. Sansão era o terror da Filistia. Abatia os guerreiros, envergonhava o povo, destruía a economia, tudo de ruim.com para a Filistia e tudo de bom.com para Deus. Ele nasceu para isso. Nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus. Poxa, legal. Mas Sansão tinha um pequeno probleminha. Só um pequeno probleminha. Capítulo 16. Está escrito assim: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. É só um versículozinho curtinho. 2 linhas. Mas nós poderíamos escrever assim: o consagrado, o separado, o que tinha que separar o profano do santo, o que nasceu para ser um libertador, foi para o território do inimigo e se tornou uma só carne com o inimigo. Na conjunção carnal, no ato sexual, se torna uma só carne. O Espírito Santo está nele, o Espírito de profissão está nela. E eu vou te contar uma coisa, apesar de ter criança aqui, quem é gente grande vai entender. Preservativo segura AIDS, mas não segura demônio. Tem transferência de demônio. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, se deitou com ela. E ele, que era o templo do Espírito Santo, agora está com portas abertas para o templo de Satanás. Prostituição. Sabe o que acontece? Eu não posso aprofundar muito nesse assunto aqui, porque tem crianças e adolescentes, mas eu só vou dizer a você que um abismo chama outro abismo. Não fica numa experiência só. É só o começo de uma queda. Porque o texto continua dizendo no versículo 4: depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, que se chamava Dalila, outra prostituta. Não fica só numa brincadeirinha básica. Cria uma incapacidade espiritual de discernir as coisas de Deus. Quando a Bíblia fala em Gálatas que é uma balança, a carne luta contra o espírito, é o espírito que dá discernimento espiritual, a carnalidade tira o discernimento espiritual. E à medida que vai se contaminando sexualmente na promiscuidade, e o que é promiscuidade, pastor? É todo sexo fora do leito bendito do matrimônio. Bendito dentre todos o leito do matrimônio. Fora do leito do matrimônio é maldito. Aí vai perdendo o discernimento espiritual. Salomão começa lindo, 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 fazendo um bico de um templo. Quando se foi contaminando com mulheres, foi perdendo discernimento espiritual, começou a fazer templos para as trevas. Ele não pediu sua sabedoria a Deus. Você vai ler Crônicas, ele diz: eu sou tão jovem, como vou guiar esse tão grande povo? Como eu vou poder discernir entre o bem e o mal para esse povo? Ele perdeu o discernimento espiritual.
Sansão agora está na cama com prostituta no território do inimigo, lá em Gaza. Ele nasceu para livrar o povo dele, desse povo. Quando os príncipes da Filistia descobrem que ele está na cama com Dalila, eles vão até Dalila, faz uma negociação com Dalila. Versículo 5, então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como vamos poder dominá-lo, amarrá-lo, subjugá-lo, e cada um de nós vai dar a você 1.100 ciclos de prata. Diga 1.100 ciclos de prata. Era praxis, era cultura, 12 príncipes. As nações terem 12 príncipes. 12 príncipes, cada um dando 1.100 ciclos de prata para Dalila. É muito dinheiro. Para você ter uma ideia quanto dinheiro era. Quando Abraão precisou de um campo para enterrar Sara, ele pagou 400 ciclos de prata. Você entende que era muito dinheiro? Sabe qual é a mensagem bíblica disso aí? Satanás investe pesado, ele não poupa para derrubar um homem ou uma mulher de Deus. Ele investe pesado, ele não economiza. Dalila, uma prostituta, ela não tem compromisso nenhum com nada, topou parada, vai ficar aí, cara. Agora veja bem, por que os filisteus vão a Dalila e oferecem uma fortuna para ela descobrir o segredo de Sansão? Porque eles sabiam que a força de Sansão não era natural. Não era natural, era sobrenatural. Porque um homem sozinho não derruba 30. Gente, eu tenho 2 netos, tenho 6 netos, tenho 2 bisnetos. E eu sou uma vovozona. Cansei de ir para cinema com os netos. Agora os netos já têm filhos. Eu tenho um neto que chama Leonardo. Agora ele já está um adolescente, mas ele era pequenininho. Vó, vamos para o cinema? Vamos. Às vezes eu chegava de viagem internacional, viajava 12 horas, chegava em casa, tomava um banho e ia para o cinema com ele. Sabe quais os filmes que ele mais gostava? Aqueles filmes do ninja. O senhor já viu, pastor? Tem um herói, tem 30 bandidos, e o herói está lá, e o bandido desce lá do muro, e o herói bate, tchá, 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 tchá. No fim o herói está em pé, os bandidos estão tudo morto. Assim era a Sansão. Era Sansão. Sansão era o orgulho de Israel. Sansão era honrado na sua terra. Ninguém precisava brigar. E crente, quando não precisa brigar, povo de Deus que não precisa brigar, faz festa, come. Alegria, no arraial de Deus louvor. Sansão era tudo de bom. Agora ele está na cama com a prostituta. E Dalila topa parada. Ela podia ser prostituta, mas ela não era mentirosa. Ela fala: Sansão, como que a gente pode acabar com você? E ele mente para ela. Ah, se você me amarrar com fios de tiar ou com nervos frescos, eu vou ficar preso e vou ficar na mão do inimigo. E ela botava o inimigo dentro do quarto, fazendo tocaia. Amarrava ele do jeito que ele disse que ficaria preso. E os homens estavam lá para pegá-lo, porque ela queria pegar todo aquele dinheiro. E ela dizia: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E os filisteus estavam lá, mas Sansão escapava. Por quê? Porque nervos frescos não prendem um libertador, só pecado que prende. E Sansão já estava entrando no abismo do pecado. Ela fica brava: você me mentiu. Você não me contou como eu posso acabar com você? Aí ele mente de novo. Se você me amarrar com fios de tiar, eu vou ficar preso. E ela amarra e os filisteus estão de novo no aposento. E ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele escapa, porque fios de tiar não prende. Em resumo, 3 vezes. Ela cobra dele como poderia subjugá-lo. 3 vezes ela coloca o inimigo dentro do quarto para acabar com ele. E 3 vezes ele escapa. E aí eu pergunto a você: por que esse cara não foi embora daquela casa? Por quê?
Porque o discernimento espiritual ia acabando à medida em que o pecado era continuado. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pecando é ato continuado, é gerúndio do verbo. É repetir, repetir, repetir. Uma queda, levanta da queda, vamos cuidar dessa pessoa, vamos tratar dela. Mas daqui a pouco está de novo. E daqui a pouco está de novo. E daqui a pouco está de novo. Parece que não cria imunidade para o pecado, porque o Espírito Santo não encontra espaço. Aí, Dalila resolveu mudar de tática. Dalila resolveu entrar no campo da manipulação. Sabe o que a manipulação faz? Faz você, que é vítima, acreditar que você quer o errado. Muda o jogo. Olha só, versículo 15. Então disse ela: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste no que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com suas palavras, molestando, apoderou-se da sua alma uma impaciência de matar. Descobriu-se-lhe o coração e disse: é porque eu sou nazireu de Deus. Veja bem, o que ela dizia para ele: você está me mentindo, Sansão. 3 vezes você já me mentiu, 3 vezes você já me enganou, você é mau. Qual é a verdade? Por 3 vezes, idiota, eu já quis te matar, acabar com você, entregar você na mão do inimigo e ficar rica. Não consegui ainda, vamos lá, abre a boca. Você já viu aquela situação? O cara tem família, ele é um líder, ele conhece Jesus, e ele se envolve com alguém pelo WhatsApp, ou aquela mulher se envolve com aquele rapaz pelo WhatsApp, e começa um jogo de palavras de sedução, e aí marca um encontro, vai sair, e aí aquela pessoa quer tirar o cara da família dele, quer tirar a outra da família dela, e vai encontrar lá de tarde, quarta-feira, no motel tal. Isso se repete, e aquele homem não quer largar a sua casa, mas o espírito de sedução começa a encontrar espaço, e aí ela fala: você diz que me ama, se você me ama mesmo, deixa ela, deixa seus filhos, larga tudo, vem para mim. Ou então você tem a sua casa todos os dias, Natal, Ano Novo, férias, você passa com a esposa, eu só tenho você quarta-feira, 3 horas da tarde, por favor, me dê um filho, eu quero ter um filho que tenha o seu sangue na minha vida. Essa é a verdade? Não. A verdade é: idiota, sabe o que eu quero? Engravidar, ter um filho, tirar uma pensão alimentícia sua o resto da vida, e se possível separar você da sua esposa. É isso. Sansão descobre-se como nazireu. Deixa eu contar para você um princípio espiritual que talvez seja muito forte o que eu vou te dizer, mas um dia, se você fizer um silk, você vai entender. A confissão faz com que o status espiritual mude de reino. Quem está com a história nas trevas e confessa para a luz, sai das trevas para a luz. A confissão permite que a pessoa seja desligada das trevas. A confissão, em sentido contrário, da luz para as trevas, tira a pessoa da luz e bota ela nas trevas. A hora que ele fala para Dalila: eu sou um consagrado, eu sou nazireu, ele abriu o segredo da vida dele para o inferno. E ele perdeu o resto da força que o Espírito ainda dava para ele. Olha o que aconteceu. Dalila entendeu que o cabelo era o símbolo da consagração. O cabelo não era a consagração. O cabelo era só o símbolo, era sinal e símbolo. Eu tenho uma aliança aqui, escrito em hebraico: Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado é meu. Ele tem a mesma aliança no dedo dele. Isso aqui não é o meu casamento, isso aqui é um símbolo do meu casamento. Meu casamento é um pacto. Mas quando pega a aliança e joga fora, jogou fora o sinal e símbolo.
e deu oportunidade para o diabo destruir o pacto. Quando ela corta o cabelo dele, olha o que acontece. Está escrito aqui, presta atenção. E disse ela, versículo 20: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes. Porque ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Como não sabia? Como um cara cheio do Espírito Santo, com a capacidade de destruir um exército, junto ele e o Espírito Santo, porque Deus só precisa de um consagrado para destruir um exército das trevas. Como é que esse cara perde o Senhor e não sabe que perdeu? O Espírito Santo pode ir embora, pastora? Pode. Ele aguenta até um determinado ponto a promiscuidade, depois ele não fica mais. Como que ele não sentiu? Porque ele perdeu todo o discernimento espiritual, perdeu todo. Ele já não sabe mais o que é luz e trevas. Ele não sabe o que é luz e trevas. Ele agora é um homem carnal, sem discernimento espiritual, sem capacidade de saber o que Deus faz nele mais. Você sabe que tem muita gente pregando e não sabe que o Espírito Santo já foi embora? Porque acha que pode ver vida dupla? Uma de fachada e uma de secreta, de promiscuidade. Muita gente. Eu estou falando para você do que eu conheço. O SILC, o Seminário Intensivo de Libertação e Cura, que fazemos e que vamos para a edição de número 60, já atendeu mais de 15 mil pessoas. E no meio dessas 15 mil pessoas tem de tudo. Tem pessoas presas na pornografia da internet. Tem pessoas presas na pedofilia. Tem famílias presas na promiscuidade. Mas na igreja, a paz do Senhor, meu irmão. Semana de vitória, minha irmã. Mas Deus que tudo sabe, que tudo vê, que nada fica em oculto e nada fica encoberto. Não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Não brinca. Olha o que aconteceu. Sansão, que era o herói de Israel, Sansão que era o libertador de Israel. Então, os filisteus pegaram nele, versículo 21, vazaram os seus olhos, fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam o murinho no cárcere. É só um versículo. O herói de Israel, o libertador de Israel, que nasceu com um propósito, que foi anunciado por um anjo, o que veio para libertar Israel do poder dos filisteus, está agora preso no cárcere do inimigo. Por quê? Porque não resistiu às coxas grossas da Dalila. Só por isso. Tão simples. Aquele cara usado por Deus, cheio de Deus. Sozinho, ele mudou a história de uma nação. Ele está preso virando moinho no cárcere. Virar moinho era papel de mula. Um libertador preso é uma calamidade. Um homem de Deus preso é uma calamidade. Mas é pouco. Sabe por quê? Porque tem mais. Porque se ele nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus, se ele nasceu para ser um instrumento de Deus, para tirar das trevas as pessoas, e ele está preso, ele não tira mais ninguém das trevas. Ninguém. Pessoas vão deixar de ser libertas. Pessoas vão deixar de conhecer a luz, a verdade. Ele vai pregar sobre tudo, menos sobre pecado. Ah, não vai. Se ele estiver lá preso nas trevas, ele vai falar de coach, ele vai falar de prosperidade, ele vai falar de qualquer coisa, menos de pecado. Não vai falar. Muitas pessoas não vão ouvir a verdade. Muitas pessoas vão ser recebidas, deixa estar, irmão, Deus é bom, no fim dá tudo certo.
no fim vai ouvir: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia fala que se a pessoa está vivendo errada e não for advertida pelo atalaia, Deus vai requerer do atalaia o sangue dele. Se ele for advertido e não tomar jeito, Deus não vai requerer do atalaia. Mas se ele não for advertido e o atalaia sabe que ele está indo para o abismo, vai responder por isso. Quanto mais for dado, mais vai ser cobrado. Quando Deus fala isso, Ele fala para mestres, para pessoas que ensinam a palavra. O libertador está preso, é uma calamidade. Não liberta mais ninguém, maior calamidade. Mas tem mais, é pouco ainda isso. Escute bem. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom. Quem é Dagom? Dagom é o principado da Filistia. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Dagom é um príncipe das trevas, é um anjo caído de alta patente. Então, os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que destruía a nossa terra, multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, que os divertia. Espera aí, Dagom só apareceu agora. A história começa com Dalila. Não foi Dalila que entregou Sansão para os filisteus? Não foi Dalila que recebeu 1.100 ciclos de prata de 12 príncipes? Não foi Dalila o instrumento para Sansão perder o seu papel de consagrado, de libertador, de homem levantado por Deus para salvar uma nação? Foi Dalila. Não, não foi Dalila. Foi Dagom. É isso que significa a luta. Não é contra a carne e o sangue. A pobre da prostituta, ela precisa de libertação. Ela precisa de acolhimento. Ela precisa de ajuda. É o demônio que está nela que é o problema. É o príncipe das trevas que estava em Dalila. Foi o príncipe das trevas que estava em Dalila, que usou Dalila para destruir todo o plano de Deus na vida daquele homem libertador. Então, um libertador, quando ele vai preso, ele não liberta mais ninguém. E também, quando ele vai preso, ele que nasceu para o louvor da glória de Deus, agora ele serve para o louvor da glória do diabo. Vamos fazer uma festa para Dagom. Vamos glorificar Dagom, vamos honrar Dagom, porque Dagom nos entregou ele. Dagom acabou com a alegria do Deus de Yahvé, o Deus poderoso. Vamos glorificar Dagom, vamos fazer uma festa para Dagom, é isso que está escrito aqui. Manda vir Sansão. Toda a Filistia estava reunida no templo de Dagom. Toda a Filistia. Eu acredito, queridos, que em qualquer cultura, em qualquer época, as crianças são iguais. Gostam de histórias, mães contam histórias. Certamente a mamãe contou para ele, quando ele era criança, muitas vezes: sabe, meu filho, o teu nascimento foi anunciado por um anjo. O anjo veio, falou comigo. Eu fiquei feliz da vida. O anjo voltou, falou com seu pai. Mãe, conta outra vez. Conta a história do anjo, mãe. E a mãe contava de novo. Eu acredito que quando ele venceu a primeira batalha, que ele matou aqueles 30 homens, com as mãos, chegou em casa: mãe, você não sabe o que aconteceu? Ela disse: eu não te disse que Deus ia usar a sua vida para libertar Israel do poder dos filisteus? Meu filho, você é o orgulho de Israel. E eu acredito que ele, cego, dentro do templo de Dagom, ele se lembrava de tudo isso. Eu não nasci
para ficar no cativeiro. Eu não nasci para ficar preso no território do inimigo. Eu nasci para libertar Israel do poder dos filisteus. Eu nasci para ser um libertador, um guerreiro valente, para transformar uma nação. Eu não nasci para ficar preso na pornografia da internet. Eu não nasci para perder a minha família e ver meus filhos irem para a calamidade. Eu não nasci para perder o meu casamento. Eu não nasci para envergonhar o nome do meu Deus. Porque mesmo que Sansão estava preso no território do inimigo e agora servia para o louvor da glória do diabo, porque ele não resistiu ao sexo promíscuo, só por isso. Porque ele não resistiu ao sexo promíscuo, só por isso. Quando colocaram Sansão entre duas colunas, ele orou e ele pediu a Deus o Espírito Santo de volta. A boa notícia é, igreja, o arrependimento é eficaz para liberar a graça e a misericórdia de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem um plano para quem saiu do plano. Deus tem outra chance. Uma pessoa é maior do que o seu erro, uma pessoa é muito maior do que o seu erro para Deus. Deus não quer que ninguém pereça, Ele quer que as pessoas sejam restauradas. Ele quer que elas se arrependam e voltem. Volta para o ministério. Volta para o meu projeto. Volta para mim, meu filho. É como a parábola do filho pródigo. Quando o filho volta, cheio de catinga de porco, fedor, o pai vai ao seu encontro e o abraça. Devolve-lhe a autoridade, colocando o anel no dedo. Devolve-lhe a capa, que é a cobertura. Devolve-lhe as sandálias, que é o destino. Deus fica apaixonado pelo pecador que se arrepende. Mas é preciso se arrepender. É preciso fazer o caminho de volta. Quero voltar ao início de tudo. É preciso encontrar-me contigo, ó Senhor. Aquele louvor que fala, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Nós precisamos, queridos, como igreja, ter uma palavra profética de santificação. Deus vai usar um povo separado, santo, consagrado, para destruir as artimanhas do inimigo. E esse povo precisa estar limpo e santo, como Deus é santo. Eu quero os levitas no altar. Eu não sei se vocês sabem cantar esse louvor. Se não sabem, podem cantar o que Deus instruiu. Mas se souberem, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Vamos cantar isso. Quero voltar ao primeiro amor. Talvez se Sansão soubesse, ele cantaria. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor. Se não souber, cante o que for inspiração. Mas o que eu quero mesmo é que enquanto cantamos, você curva a sua cabeça e faça uma oração e peça ao Senhor que seja restituída aquela medida poderosa do Espírito que você tinha. Restituído o plano, restituído o projeto. Para que Ele possa te usar com graça, com poder, com autoridade. O inimigo tem investido pesado, muito mais do que 1.100 ciclos de prata, para destruir líderes, destruir ministérios. Só no ano de 2019, chegou ao meu conhecimento que 16 pastores suicidaram, fora a destruição das famílias. Levanta e resplandece, igreja. Levanta e resplandece. Enquanto cantamos, eu vou devolver o microfone para a autoridade apostólica que tem nesse lugar, para ele orar. Porque aqui tem muitos
líderes que estão debaixo da autoridade apostólica dele. Mas você ore, porque Sansão pediu. Ele pediu uma segunda oportunidade. Sansão falou: Deus, me devolve o teu espírito. Me deixa cumprir o propósito para o qual eu nasci. É melhor morrer nesse templo, mas realizar o propósito. O propósito era libertar Israel do poder dos filisteus. Minha Bíblia fala que mais matou com a sua morte do que matou na sua vida. Você não precisa morrer, não. Você só precisa voltar para o lugar certo, só isso. Arrepender-se de haver perdido e voltar para o caminho certo.